Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu tô voltando aqui essa semana para deixar uma palavra para vocês. E hoje eu quero passar para vocês o que eu recebi, que foi uma palavra muito abençoada. Uma palavra que ela fala sobre os ciclos da vida. Quem me mostrou, quem ministrou sobre isso foi meu namorado. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para observar essa questão dos ciclos da vida. E o exemplo que eu vou citar é o exemplo de José. Então a passagem bíblica que eu vou deixar para vocês fica em Gênesis, no capítulo 39, o versículo 2 e o versículo 23, que diz assim. No versículo 2 diz assim, ó. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o 23 diz assim: o carcereiro deixou de se preocupar com tudo o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia. E é interessante a gente ver como Deus estava com José em tudo que ele estava passando, independente do ciclo da vida que ele passava. Se você observar, José, ele era o filho, a história dele começa dizendo que ele era o filho mais amado por seu pai, que ele tinha uma túnica colorida, uma túnica comprida, e que ele era muito amado. Um ciclo bom, digamos, né? Que você ser amado nunca é ruim. E de repente ele passa a ser odiado pelos seus irmãos justamente por conta disso, por ele ser o filho mais amado. E ele acaba sendo jogado por um buraco por seus próprios irmãos. Então, de amado por seu pai, ele passa a estar num buraco no meio do deserto. Ele passa a ser vendido pelos seus próprios irmãos, que deveriam amar ele também, né? E não judiar, não jogar, não odiar como eles estavam odiando. E depois disso, José é vendido para os ismaelitas e ele chega na casa do senhor lá do Egito e ele conquista o senhor dele do Egito. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, né? E ele passa a cuidar de tudo ali. Ele passa a ser o braço direito de Potifar. Ele passa a ter a confiança de Potifar, porque ele era alguém que conquistava, o Senhor estava com ele e Potifar viu isso. Então, de uma pessoa que estava num buraco, que foi vendido pelos seus irmãos, ele passou a ser o braço direito de Potifar. E estava tudo bem. E de um ciclo ruim que ele tinha acabado de passar, ele estava numa fase boa da vida dele. E de repente, a mulher de Potifar o acusa, né, de que ele havia se abusado dela e ele havia insultado ela, né? Nos nossos dias seria um estupro. E não foi o que aconteceu. Ele justamente evitou isso. Era uma grande mentira. Ele saiu dali para fazer a vontade do Senhor. E de repente ele vai parar na prisão. Então, do braço direito de Potifar, de tudo que ele tinha, daquela fase boa que ele estava vivendo, de repente ele vai para a prisão. E ali ele passa por algum tempo, até vir o copeiro do rei e vir o padeiro, e ali ele interpreta um sonho. E um detalhe, ali quando ele estava na prisão, como eu li para vocês, no versículo 23, diz que o Senhor estava com ele. E a gente não vê José reclamar da situação. Pelo contrário, o Senhor estava com ele e ainda assim ele conquistou o carcereiro. E de uma fase boa, ele estava numa fase ruim e ele não estava murmurando. Às vezes a gente passa por momentos ruins na nossa vida e a gente não sabe nem sequer estar com o Senhor. A gente quer fazer pelas nossas próprias mãos, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus porque a gente acha que o Senhor permitiu a gente estar ali, que aquilo é culpa do Senhor, mas não é. E aquilo que aconteceu com José precisava acontecer para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. José, ele respeitou os ciclos da vida e é assim que a gente tem que ser. E de repente, da prisão, ele passou ali, depois que ele interpretou o sonho do copeiro e o copeiro saiu da prisão depois dos 3 dias, ele passou ali cerca de 2 anos.
que o copeiro tinha esquecido dele. E ele passou ali 2 anos e ele não murmurava, não, ele estava ali. E ele estava com o Senhor estava com ele. E o Senhor não esqueceu ele ali. Às vezes a gente fica um tempo no deserto, porque Deus está nos tratando, porque Deus nos levou ali para nos tratar, e a gente fica ali um tempo e a gente já começa a reclamar, a murmurar e questionar, e não era isso que José fez. José não questionou. José, ele não deixou de adorar a Deus. Pelo contrário, aonde José passava, as pessoas viam que ele estava com o Senhor, as pessoas podiam ver o Senhor nele. E dali da prisão, José foi levado, né, para o rei para interpretar o sonho, e dali José passou a ser o governador do Egito. E os seus irmãos depois chegaram até ele, e ele fez com que desse tudo certo no Egito, porque ele foi recolher, né, tudo o que era plantado, ele guardou todo, né, tudo que se comia, e para os 7 anos que viria de miséria. Então ele foi sábio, né, no que ele fez, mas ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. E ele chegou aonde ele chegou porque ele soube respeitar os ciclos da vida. Então a gente tem que ser assim também. Quando a gente passar pelo deserto, porque a nossa vida é assim, ela tem ciclos. E o Senhor, uma hora o Senhor, ele nos leva para uma bonança muito grande, ele nos abençoa de uma forma muito grande. Mas ele também nos leva do deserto, ele leva a gente pro deserto, e não é pra gente morrer, mas ele leva a gente pro deserto para que a gente possa ser moldado, para que a gente cresça, assim como foi com José. José cresceu na prisão. José, eu tenho certeza que ele aprendeu ali naquele lugar, e assim é com a gente também. Então que a gente possa aprender a respeitar os ciclos da vida e entender que o Senhor está cuidando da gente. Em momento algum José estava sozinho. José, ele foi vendido, José foi parar num buraco, José foi parar na prisão, mas em momento algum ele estava sozinho. E assim é com a gente também. A gente pode estar no deserto, a gente pode estar na prova, a gente pode estar onde for, mas o Senhor está com a gente. E é muito lindo de ver como Deus é perfeito. Eu tô aqui num lugar muito bonito, ó, vou mostrar pra vocês. E quando eu fico de frente com a natureza, eu vejo como Deus é perfeito. Eu adoro, eu gosto muito de ver a natureza e observar a natureza, porque eu consigo ver a perfeição de Deus na natureza. E Deus, ele é perfeito. Ele é absolutamente perfeito. Então Deus, se ele te leva para um lugar, saiba respeitar que o Senhor te levou ali. Ore. Peça para Deus para que ele venha te guiar. Os sonhos que José interpretou, não foi por ele, não foi simplesmente porque ele achava que era aquilo, mas ele interpretou porque o Senhor o usou, o Senhor interpretou. Tanto que quando o rei diz para ele que ninguém soube interpretar o sonho, e ele falou assim que ele também não sabia, mas que o Deus dele interpretava. Então que a gente possa ser dessa forma, não desanimar, saber respeitar os ciclos da nossa vida, sabendo que não importa onde a gente esteja, se a gente está lá em cima ou se a gente está lá embaixo, o Senhor está com a gente. Amém? Que vocês possam refletir nessa mensagem, que o Senhor tenha falado com vocês. Qualquer dúvida, a gente está disponível no nosso e-mail. Qualquer convite que vocês quiserem convidar o Dunamai para estar indo ministrar na igreja de vocês, nós também temos o nosso e-mail, você pode entrar em contato com a gente lá. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Aproveitem, curte esse vídeo, tá? Comenta, compartilha no seu Facebook, compartilha na sua rede social aí que você tem. Amém? E fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Tchau!